Segundo livro dos Reis, capítulo 7. Vamos ler a partir do versículo 3, que diz assim: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. E se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram, e beberam, e tomaram dali prata, ouro, vestes, e se foram, e os esconderam, e voltaram e entraram em outra tenda, e ali também tomaram alguma coisa, e a esconderam. Versículo 9, então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Diga comigo, não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas. Diga comigo, este dia é dia de boas novas. E nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Que o Senhor aplique essa palavra no nosso coração. Vamos orar? Baixe a sua cabeça, feche seus olhos por um instante. Pai bendito, Tua palavra é poderosa, viva e eficaz. E ela alcança o mais interior do nosso ser, da nossa alma. Ela é capaz de alcançar os nossos pensamentos, discernir e separar a alma do espírito, as juntas e das medulas. Eu oro para que o poder liberado por essa palavra, a palavra de Deus, possa alcançar o nosso coração e sejamos ministrados naquilo que o Espírito Santo quer nos falar hoje, em nome de Jesus. Todos dizem amém, queridos. Esse é um texto, amados, que acontece, o relato desse texto acontece numa época em que o segundo reino, ou o reino dividido de Israel já tinha acontecido. O primeiro reino era o reino do sul, com capital em Jerusalém, e o reino do norte ficou conhecido como capital em Samaria. O rei da Síria, um arqui-inimigo de Israel, ainda hoje é assim, reuniu seu exército e foi ao encontro de Samaria e a cercou. Esse cerco se prolongou por muito tempo. Naquela época as cidades eram amuralhadas, não havia outra forma de proteger a cidade a não ser com muros. E ali eles fechavam os muros e os inimigos ficavam do lado de fora, ninguém entrava nem saía. E o tempo ia passando e a comida e a água e os víveres, né, os alimentos, os mantimentos dentro daquela cidade iam acabando, e assim era uma forma de tomar uma cidade. Assim demora esse cerco de tal maneira que até esterco de pombas era vendido como alimento. Imagina o nível daquela fome. O profeta Eliseu, que foi o sucessor do profeta Elias, ele havia profetizado que o cerco terminaria e que haveria uma grande abundância de alimentos. 4 leprosos, diz o texto,
estavam próximos da cidade, eles estavam fora da cidade, porque naquela época leprosos não poderiam ficar no meio das pessoas, no convívio, eles tinham que ficar separados. Eles estavam lá fora da cidade e pensaram, bom, se a gente entrar na cidade, lá também tem fome, a gente vai morrer de fome do mesmo jeito. Se a gente ficar aqui sentado esperando alguma coisa acontecer, também morreremos porque estamos sem comida. O que a gente deve fazer? Vamos arriscar. Vamos lá onde os sírios estão acampados e a gente chega lá e vamos arriscar. Se eles deixarem a gente viver, viveremos. Se eles nos matarem, nós já vamos morrer mesmo. Então vamos arriscar. E eles vão. E quando chegam lá, diz o texto, que eles encontraram o acampamento completamente abandonado. Não tinha ninguém. Porque os sírios haviam ouvido um ruído de carros e cavalos e um barulho de um grande exército. E eles pensaram, Israel deve ter alugado gente, exércitos para vir contra nós, e apavorados fugiram para salvar as suas próprias vidas. Amados, quando Deus libera uma palavra, pode ter certeza que Deus vai fazer um reboliço para que a sua palavra seja cumprida. Deus falou alguma coisa para você? Confie que Ele vai cumprir a sua palavra. Deus se comprometeu na sua palavra, pode ter certeza que Ele vai fazer aquilo acontecer. Eliseu disse para o rei, um dia antes, falou, olha, amanhã por essas horas, vai ter comida aqui em abundância. Vai ter muita comida. Ele profetizou e Deus cumpriu a palavra de Eliseu. Os 4 leprosos então fizeram uma festa. Entraram nas tendas, comeram, beberam, tomaram, sei lá o que tinha lá, devia ter as comidas lá deles, né? Tinham roupa, tinham animais, tinham um monte de coisa, ouro, prata, e eles então fizeram uma festa, voltaram, esconderam em algum lugar, e pegaram umas coisas e fizeram aquela coisa, aquele banquete. Um dado momento, talvez um deles deve ter olhado para os outros e falou assim, ei, pai, não é justo o que a gente está fazendo. Nós estamos aqui na boa, comemos já, a gente estava esfomeado, comemos, bebemos, maravilha. Mas se nós nos calarmos, se a gente não for dar essa notícia na cidade, porque lá na cidade tem milhares e milhares de pessoas passando fome, estão agora mesmo sem comida, estão agora mesmo a ponto de comer talvez esterco, porque não tem o que comer. E nós estamos aqui nesse banquete, nós estamos aqui nessa comida boa, nós estamos aqui tranquilos, mas acabou a fome, e os nossos irmãos estão lá, eles disseram assim, não é bom o que nós estamos fazendo. Meus queridos, um dia nós estávamos assim, nós éramos inimigos de Deus, vivíamos cercados de inimigos, vivíamos escravizados pelo pecado, nós éramos filhos da ira de Deus, como diz a palavra, nós estávamos completamente mortos em nossos delitos e pecados, e Deus nos viu, ainda quando andávamos segundo o curso desse mundo, fazendo a vontade do Espírito que agora age nos filhos da desobediência. Ele nos deu vida, como diz Efésios capítulo 2, um texto maravilhoso que eu quero ler para você, que diz assim, Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos quais nós andamos outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E por causa disso, nós éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Versículo 4, diga comigo, mais Deus. Diga outra vez, mais Deus. Na vida da gente sempre vai ter um mais. As coisas vão indo de mal a pior, mas Deus tem um negócio com você. As coisas não estão indo como você imagina, ou as coisas estão dando para trás, mas Deus. O negócio não está do jeito, pastor, eu estou a ponto de desistir, mas Deus
tem sempre um mais na sua vida. Quem crê que Deus tem um mais para você, diga eu creio. Mas Deus sendo rico em misericórdia, diga comigo, Deus é rico em misericórdia. Por causa do grande amor com que Ele nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Quem recebeu vida aqui? Quem recebeu vida aqui? Ele continua distribuindo vida para mim e para você. Nenhum ser humano deveria viver sem estar debaixo dessa alegria que só Jesus pode dar. Nenhum de nós deveria viver isolado, triste, acabrunhado, entristecido. Todos nós podemos desfrutar dessa graça, porque o texto diz que é pela graça que nós somos salvos, mediante a fé. E juntamente com ele, versículo 6 diz, nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Onde é que você está sentado, meu querido? Fisicamente, tu está sentado no chão agora. Porque a gente não tem ainda aquelas nossas 3.000 cadeiras ainda. Mas vai chegar em nome de Jesus, acolchoada para tu sentar tranquilo, tá? Hoje você está feliz da vida aqui, sentado no chão. Mas espiritualmente você está sentado nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, desfrutando de todas as 8.000 promessas que foram escritas para você. Você devia se alegrar mais com isso. E ele fez isso, versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros, inclusive no século 21 que nós estamos agora, para nos mostrar a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. E o verso 8 diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Versículo 10, porque somos feitura dele. Olhe para o seu vizinho e diga, ei, você é uma fofura de Jesus. Você... Mesmo que você não acredite, fale. Todo mundo aqui é bonito demais. Você foi feito por Deus, querido. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que Ele nos amou, mesmo quando você ainda não fez nada, você não podia ter feito nada, você estava morto. Morto não fala, não tem vontade. Quando éramos mortos em nossos delitos e pecados, Ele olhou para mim, Ele olhou para você e disse, eu vou soprar a vida, Ele é meu filho, Ele é minha filha. E foi por causa disso que Deus levantou um campeão. Foi por causa disso que Deus levantou um medalhista de ouro. Eu sei que você está feliz, 2 medalhas de ouro assim, uma cada dia, né? A gente podia ter vindo desde o primeiro dia das Olimpíadas, todo dia uma medalha de ouro, todo dia, a gente estava com mais agora, né? Deixou aquilo lá para o final, mas tudo bem, é isso mesmo, está na benção, né? Medalhista lá, sentou, né? Hoje no vôlei, né? Está lá, medalha de ouro no pódio, todo mundo feliz, né? Ontem no futebol, que maravilha, que coisa linda. Mas sabe de uma coisa? Daqui 4 anos, se essa seleção não lutar de novo, alguém vai tomar a medalha de ouro deles. Mas sabe, tem alguém que conquistou uma medalha que nunca mais vai ser tirada da sua mão. Sabe de uma coisa? Ele subiu no lugar mais alto do pódio. Você já viu que o pódio tem 3 pedaços, né? 3 partes. No centro fica quem ganhou a medalha de ouro, de um lado fica quem ganhou a medalha de bronze, e do outro lado fica quem ganhou a medalha de prata. São os 3 primeiros que chegaram na frente. Você sabia que no dia que Jesus foi crucificado, ali tinha um pódio? Tinha 3 lugares. Jesus era a medalha de ouro. E tinha 2 ladrões do lado dele. Mas nenhum deles chegou ali porque fizeram alguma conquista humana. Aliás, aquilo ali é uma conquista ao contrário. Ao seu lado não estava um medalhista de bronze nem de prata,
Mas estavam dois campeões do crime, dois criminosos, sendo crucificados, condenados pelos seus delitos, ainda que um deles foi salvo. Na última hora, aos 48,5 do segundo tempo, aos 35 da prorrogação, esse ladrão foi salvo. Sabe por quê? Porque salvo não é aquele que faz algo. Mesmo um ladrão na hora de morrer, mesmo o maior dos criminosos na hora de morrer, pode ser salvo se entregar a sua vida a Jesus. Nós precisamos, amados, dizer ao mundo: hoje é dia de boas novas. Diga comigo, hoje é dia de boas novas. Hoje é dia de anunciar boas notícias, não somente que o Brasil é medalhista de ouro no futebol e no basquete, no vôlei masculino. Hoje é tempo de dizer que precisamos dizer aos nossos amigos que existe uma vitória que nunca vai deixar de ser uma vitória, porque uma vez conquistada ela é para sempre. Nós precisamos dizer aos amigos que não têm mais esperança, aqueles que estão aflitos, abatidos, aqueles que estão sem paz, estão pensando em desistir da vida, aqueles que acham que não tem mais o que fazer, que não conseguem mais encontrar significado na sua vida, aqueles que não conseguem mais ver a vida de uma forma positiva, gemem, choram, esmagados debaixo do peso da culpa, do erro, da perda. Nós precisamos contar para ele que Cristo venceu a maratona do Calvário. Cristo levantou naquele dia, ele levantou a si mesmo como um troféu entregue a Deus, porque sobre Jesus, que não tinha pecado algum, Deus colocou sobre ele todos os nossos pecados, os crimes de toda a humanidade, incluindo os meus e os seus. É por isso que ele é o vencedor para todos sempre. Nós precisamos contar essa história. Então disseram uns para os outros, versículo 9: não fazemos bem, esse é dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Você sabe, amados, que muitos de nós estamos como aqueles leprosos. Encontramos comida, encontramos bebida, encontramos abrigo, encontramos paz, encontramos irmãos, encontramos a bênção do Senhor. Mas muitos de nós está ainda feliz com essa conquista, mas não percebe que existem milhares de pessoas lá fora famintas por Deus, que estão afundando bem perto de você. Talvez você seja a única e a última chance que elas têm de serem alcançadas. Você pode ser a última esperança para alguém que está afundando perto de você. A igreja de Jesus Cristo, a verdadeira igreja de Jesus Cristo, é a única esperança para esse mundo perdido.